Você conhece os casos em que o IPCC foi flagrado cometendo fraudes, erros e até perseguindo profissionalmente outros cientistas por não acreditarem na influência do homem nas mudanças climáticas? Isso mesmo, a maior autoridade do mundo quando se trata do clima não é tão infalível e honesta como muitos pensam. IPCC é a sigla para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão da ONU que define o que será ensinado nas escolas, divulgado pela mídia e usado como base por políticos para a implementação de medidas em diversos países. Neste vídeo conheceremos um destes casos que ficou conhecido como taco de hóquei. Este é o canal Ciência Polêmica, onde abordamos temas considerados tabus pela ciência moderna. Cada vez mais, vemos a implementação de diversas medidas que visam desacelerar o aquecimento global ou mudanças climáticas, que dizem ser causados pelo homem. Essas medidas envolvem mudanças em praticamente todos os setores da sociedade, desde a produção industrial e alimentícia a pequenos hábitos do dia a dia. Porém, casos como este, que vamos ver agora, ajudam a minar cada vez mais a credibilidade do IPCC, o órgão responsável por determinar essas medidas. O taco de hóquei ganhou este nome devido ao formato deste gráfico, que é semelhante ao equipamento utilizado no esporte, e é conhecido também como curva de Mann, por ter sido elaborado por uma equipe de cientistas liderado por Michael Mann. O estudo com o gráfico foi utilizado pelo IPCC no terceiro relatório de 2001 e causou um enorme descontentamento entre diversos cientistas devido a inconsistências no estudo, que são discutidas até hoje. Cientistas que analisaram o gráfico alegam que dentre os problemas há dados desencontrados, ocultados e erros de modelagem, que fazem com que os resultados sejam prejudicados e demonstrem um cenário climático que está em desacordo com o aceito e utilizado até então pelos especialistas no clima. O gráfico acabou ocultando dois períodos, já bastante conhecidos nos últimos 1000 anos: o óptimo climático medieval, período na Idade Média entre os anos de 1000 e 1300, onde as temperaturas eram bem altas, inclusive maiores do que as atuais, e a Pequena Era do Gelo, que ocorreu entre os anos de 1400 e 1900, e foram registradas as menores temperaturas do milênio. Quando analisados os gráficos de Michael Mann, ele infere que o clima esteve estabilizado no último milênio, que seria o cabo do taco de hóquei, e que a temperatura só subiu aos valores atuais no último século, formando o restante do taco, como se estivéssemos vivendo a época mais quente do último milênio. Mesmo assim, o gráfico foi rapidamente aceito pelo IPCC, o que seria improvável, pois mudanças tão radicais dentro da ciência costumam demorar bastante, e normalmente são fruto de diversos debates antes de serem aceitas pelo mundo acadêmico. E neste caso, o gráfico não apresenta mais os períodos mais quentes e mais frios do último milênio, dados que sempre foram aceitos pelos especialistas do clima. Os resultados dos estudos de Mann fizeram com que dois cientistas, Stephen McIntyre e Ross McKittrick, revisassem o artigo e publicassem os resultados pela revista científica Energy and Environment, de 2003. Este é o gráfico corrigido. Na imagem está a comparação do gráfico de Mann, que é o de cima, do gráfico com os dados revisados, no de baixo. A publicação com o novo gráfico iniciou uma verdadeira batalha científica, com outros artigos sendo publicados pelos aquecimentistas para tentar responder às indagações da revisão dos céticos. O período do óptimo climático medieval é uma pedra no sapato dos aquecimentistas, pois nesta época as emissões de gás carbônico eram muito pequenas, o que vai de encontro à teoria pregada por eles, em que o gás é o principal responsável pelo aumento da temperatura nos últimos anos. O embate ficou tão grande que em 2005 chegou ao Comitê Norte-Americano de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes, que solicitou a Mann os códigos computacionais utilizados no artigo. Porém, Mann negou os dados. Com a negativa do cientista, a Câmara solicitou ao Conselho Nacional de Pesquisa,
norte-americano que investigasse o taco de hóquei, e o resultado foi a produção de um relatório entregue em 2006 sobre o clima nos últimos 2000 anos, que concluía que o gráfico era inválido. Mesmo com todas as informações disponíveis envolvendo o taco de hóquei, no ano seguinte, no relatório de 2007, o IPCC fez somente pequenas alterações. Michael Mann já não foi mais autor principal de nenhum capítulo, e outro gráfico foi feito utilizando dados de outros autores além de Mann. Mesmo com a exposição dos diversos problemas, o IPCC ainda considera que os inúmeros erros encontrados não afetaram significativamente os resultados demonstrados pelo taco de hóquei. Este foi somente um exemplo das fraudes e incongruências cometidas pelo IPCC. Existem diversos outros casos, como o ClimateGate, o Himalaya Gate, a remoção do capítulo 8 do segundo relatório de avaliação, dentre outros. Estes acontecimentos minam cada vez mais a credibilidade da instituição, e são eles que fazem com que inúmeros cientistas, com todas as credenciais exigidas para tratar do assunto, não acreditem mais que o órgão seja fiel à ciência, imparcial e livre de pressões externas. Mais de 1000 cientistas já abandonaram o IPCC e não assinam mais seus relatórios, por motivos como o do taco de hóquei. Porém, mesmo com o gráfico tendo sido utilizado no mundo todo como prova do aquecimento global, e depois de mostrado todos esses problemas, normalmente os fatos não são devidamente apurados, não são ensinados nas escolas, muito menos divulgados pela mídia, da mesma forma como foi divulgado anteriormente, o gráfico alarmista. Você conhecia a polêmica do taco de hóquei? Acha correto que as pessoas, principalmente na escola, não estejam sendo informadas sobre esse tipo de acontecimento? Responda o que você acha nos comentários. Este vídeo é só o início de um projeto que pretende abordar visões de cientistas e pensadores que normalmente vão de encontro ao status quo. Nosso canal provavelmente não será monetizado, e quem já quiser colaborar, estou deixando o Pix também na descrição.